Castelo forte é nosso Deus, escudo e boa espada. Com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Desafinado, não foi? Eu sei que você está rindo, mas desafinado ou não, eu fiz questão de cantar esse trecho dessa canção, escrito por esse carinha aí que abre todas as vezes as nossas aulas, Martinho Lutero, que escreveu essa canção em 1529. E muitas igrejas usam essa canção para comemorar anualmente a data da Reforma Protestante, que é comemorada todo dia 31 de outubro. Como eu disse na parte 1, eu disse que a Reforma Protestante foi um movimento de divisão do cristianismo ocidental e que deu origem às igrejas evangélicas. Eu fiz questão de enfatizar o nome no plural igrejas, porque existiram igrejas evangélicas cristãs com concepções, doutrinas diferentes. Mas por que evangélicas? Porque, de certa forma, essas igrejas possuem, apesar de suas diferenças, alguns princípios, algumas ideias em comuns. E essas ideias podemos resumir em 5 princípios. E a gente vai falar agora dos 5 princípios que unem muitas igrejas evangélicas, que também podem ser chamadas de igrejas protestantes. Essas ideias ficaram conhecidas como as 5 solas. Oxê, por que solas? Solas vem do latim e significa somente. Então, solas significa no latim somente. E por que se usou o latim para definir essas 5 ideias? Porque na época da Reforma Protestante, o latim ainda era muito forte no contexto das universidades, nas igrejas, e de certa forma era mais fácil de popularizar para as pessoas essas 5 ideias. E quais são essas 5 ideias? Vamos lá? Sola fide, que significa somente a fé. Ou seja, somente a fé em Jesus é possível o fiel alcançar a salvação da sua alma. Beleza? Segundo princípio, sola escritura. Somente a Bíblia tem autoridade máxima. A Bíblia está acima de qualquer autoridade de papa, pastor ou qualquer outra pessoa. A Bíblia, para o cristão, protestante ou evangélico, é a autoridade máxima. Terceiro princípio, solos Christus, ou seja, somente Cristo é o único mediador entre os homens e Deus, excluindo aí os santos ou qualquer outro personagem ou ideia que possa unir o fiel a Deus. Somente Cristo une, é o mediador entre o fiel e Deus. Quarto princípio, sola gratia. A salvação não agora é pago como era na indulgência, não tinha esforço humano, não era uma conquista humana, mas sim um dom, um presente gratuito do próprio Deus para a humanidade. Ou seja, sola gratia indica que a salvação foi concedida de graça por Deus. E por último, soli deu glória, ou seja, toda a vida do fiel deve dar glória ao Criador na percepção cristã. Beleza? Apesar, gente, das diferenças doutrinárias das igrejas evangélicas, esses 5 princípios unem muitas dessas igrejas. Beleza? Então, primeira parte da aula já foi dita os 5 princípios que unem as igrejas protestantes ou evangélicas. E aí, voltemos a falar sobre Martinho Lutero. Gente, Martinho Lutero é um alemão, mas é importante a gente falar como era a Alemanha no período de Martinho Lutero. A Alemanha, isso aqui é muito importante, viu?
Presta muita atenção. A Alemanha, na época da Reforma, fazia parte de um império. Novamente, a Alemanha fazia parte de um império que foi criado desde a Idade Média e permaneceu por muito tempo. Só que esse império era muito interessante. Você tinha um imperador, beleza? Mas na verdade o imperador tinha pouco poder, porque esse império era formado por diversos territórios, independentes um do outro. Cada território tem o seu próprio governo e tinha territórios administrados por pessoas extremamente diferentes. Você tinha dentro desse território principados, ducados, inclusive tinha terras que eram administradas diretamente pela igreja. Então, vamos pensar assim: esse império, que eu me esqueci de dizer o nome, né? O Império do Sacro Império Romano Germânico, era como se fosse um grande quebra-cabeça. E cada peça dessa quebra-cabeça era independente, autônomo. Beleza, isso é muito importante. E a Alemanha, ou seja, não tinha, nesse caso, um tipo de governante. Era formado por diversos territórios independentes. E eu quero destacar um territóriozinho alemão na época, que é esse aqui que você está vendo aí no slide, ó, a Saxônia. A Saxônia foi uma região que foi o centro desse movimento iniciado por Lutero. Beleza? Então é importante. A Saxônia era um território pertencente à Alemanha da época e, novamente, a Alemanha era formada por diversos territórios independentes. E a Saxônia, na época, era governada por um príncipe chamado Frederico, que naquela época os governantes desses territórios estavam tendo conflito com o próprio imperador, às vezes estava entrando em conflito com a própria Igreja Católica, e esse contexto foi extremamente importante para Martinho Lutero, porque quando Lutero começou a propor suas críticas à Igreja Católica, ele foi abraçado por esse príncipe. Ao invés de o príncipe entregar Martinho Lutero à Igreja Católica, ao imperador, esse príncipe protegeu Martinho Lutero, evitando que Lutero até fosse morto. Beleza? E é na Saxônia do príncipe Federico que existia uma cidadezinha também importantíssima, a cidade de Wittenberg. E na cidade de Wittenberg tinha uma universidade. Ei, eu falei isso lá no assunto do Renascimento, que as universidades foram centros importantes de novos conhecimentos e de críticas, inclusive, contra a Igreja Católica. Então, na cidade de Wittenberg, havia uma universidade onde Martinho Lutero estudou. Ele estudou teologia, e quando ele estudou teologia, gente, ele era antes de falar a partir daí, é importante falar que Lutero era um cara religioso, inclusive era um católico fervoroso, mas ele não tinha conhecimento antes da Bíblia. Ele tinha muito medo da morte, tinha muito medo do inferno, era um cara atormentado, até que ele entrou para uma ordem católica chamada Ordem Agostinha, em que ele foi tentar encontrar alívio para sua angústia, mas ele não encontrava. Até que o responsável por ele resolveu enviar ele para a Universidade de Wittenberg e estudar teologia. E foi aí que Lutero começou a ter acesso à Bíblia. E quando ele conheceu a Bíblia, meu amigo, aí ele encontrou alívio para muitas das suas aflições. Beleza? E quando ele leu a Bíblia, ele começou a perceber uma diferença gigante entre o que estava na Bíblia e o que a Igreja Católica estava praticando. E aí, uma das, um dos eventos mais importantes da reforma foi quando Lutero, indignado com algumas atitudes práticas que a Igreja Católica estava tendo, inclusive a venda de indulgências, ele quis propor uma reforma dentro da igreja. E aí ele escreveu um pequeno texto contendo 95 ideias, que a gente pode chamar de 95 teses, em que ele pregou esse textinho
na porta da igreja da cidade de Wittenberg. Só que, meus amigos, pense no babado. Quando essas ideias chegaram ao conhecimento do Papa, a casa caiu para Lutero. Como é que um cara vai questionar os dogmas tão enraizados da Igreja Católica, pô? Então, como é que o cara vai ter coragem? E aí a Igreja Católica começou a pressionar para tentar realmente fazer com que Martinho Lutero se retratasse, ou se não se retratasse, pegasse uma punição bem severa. Só que se lembra que eu falei que o território em que Lutero estava tinha um príncipe chamado Frederico, que ao invés de não gostar do que Lutero fez, até abraçou ele, meio que protegeu ele, porque esse príncipe também estava com algumas rixas com a própria Igreja Católica a partir do que Lutero começou a falar. Beleza? Então, a publicação das 95 teses que Lutero colocou ocorreu no dia 31 de outubro de 1517. E é justamente essa data, a data em que se comemora o aniversário da Reforma Protestante. Beleza? Aí vê, tendo a sequência dos eventos que eu enxuguei, tá? No dia 15 de junho de 1520, o Papa se arretou e emitiu um documento assinado pelo Papa em que condenava Lutero por suas ideias horríveis, falsas, que a gente chama de ideias heréticas. Qualquer ideia herética é aquela ideia que é contra a doutrina oficial da igreja. E aí, o imperador, se lembra do imperador do império, que não tinha quase nenhum poder, tentou resolver a situação convocando uma reunião, uma assembleia. Essa assembleia que o imperador convocava, ele chamava os governantes dos territóriozinhos, inclusive o príncipe da Saxônia foi chamado, entre outros governantes, para discutir o que Lutero estava propondo, o que Lutero estava bagunçando tudo. Essa assembleia a gente chama de Dieta. E a primeira reunião foi na cidade de Worms, em que Lutero foi obrigado a se retratar. E aí a Igreja Católica queria que Lutero negasse tudo aquilo que ele estava escrevendo, com mais 95 teses e outros livros que era contra a Igreja. E Lutero não renegou. Bateu o pé e disse: se alguma palavra que eu escrevi for comprovada que é contra as Escrituras, eu renego. Se não for, que Deus me ajude. Nossa! E aí ele teve esse pulso firme. Mas por que ele não foi preso? Novamente, porque o governante da Saxônia, onde Lutero morava, abraçou Lutero, protegeu Lutero. E aí o que acontece, meus amigos? As ideias de Lutero começaram a se espalhar pelo próprio império, causando um alvoroço muito grande. Outros territórios começaram a abraçar as ideias de Lutero, e aí o negócio ficou quase que incontrolável. Até que o imperador, anos depois, convocasse uma outra assembleia, agora só com os governantes dos diversos territórios do império. E o imperador quis obrigar que todo mundo aceitasse o catolicismo. Mas eu não disse que as ideias de Lutero se espalharam? Pois bem, alguns príncipes, alguns governantes disseram: olha, imperador, a gente te respeita, cara, mas a gente vai ser fiel, à nossa consciência. E a nossa consciência diz que a gente deve seguir o que eles acreditavam como verdade. E aí eles protestaram contra a imposição do imperador para que eles se tornassem católicos à força. E por que esses governantes protestaram? O nome desse movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Isso aconteceu na dieta de uma cidadezinha chamada Speyer, ou em algumas traduções também Spira, por exemplo. Existe uma variante do termo dessa cidade. É nessa reunião, que acontece em 1529,
em que os governantes protestam contra essa decisão do imperador, que o movimento ficou conhecido como Reforma Protestante. Vê só o alvoroço que Martim Lutero fez, e ele não foi morto porque ele foi abraçado por esses governantes. E aí o imperador não poderia combater esses governantes, porque ia se tornar uma guerra generalizada que não seria interessante no momento. E aqui existem algumas ideias que resumem a concepção de Martim Lutero. Primeiro, para ele, o latim deveria ser substituído pelo idioma local. O latim não deveria ser a língua usada nas missas, não deveria ser a língua para a escrita da Bíblia. A Bíblia deveria ser traduzida para a língua local. E ele, cara, foi responsável por traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Uma obra-prima para muitos, porque, de certa forma, fortaleceu a língua alemã. Vê que coisa. Segundo, ele excluiu todos os rituais de um culto, de uma missa, e só deixou dois, que era o batismo e a Santa Ceia. Terceira ideia, ele acreditava que todo cristão é capaz de aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Deus a partir da leitura da Bíblia. Ninguém deveria se guiar por algum estudioso, padre, pastor, cegamente. Mas todos tinham esse direito de ter acesso à Bíblia. Quarto, ele proibiu, nessa nova igreja que ele estava criando, o culto aos santos, à Virgem Maria e, consequentemente, a venda de indulgência, que para ele era uma aberração, porque não se tinha isso nas Escrituras. Ele dizia também que a salvação do fiel é somente alcançada pela fé em Cristo Jesus. E, por último, ele, em sua nova igreja, em que ele estava criando, a igreja luterana, ele acabou com a obrigação, com a proibição de que toda pessoa da igreja, todo homem, agora um pastor, né, era proibido de ter um casamento. E ele acabou com essa obrigação do celibato e ele próprio se casou. Olha só, se casou com essa dama que você está vendo aí, cujo nome era Catarina Vambora. Vê que fofo. Sessão dorama da nossa aula. Vê que fofinho. Eita, fofinho aí, ó. Se casou. Ele dizia que todo sacerdote da igreja tem esse direito de constituir família. Aqui tem duas ideias ou teses escritas, aquelas 95 teses. E eu destaquei a tese 32 e a tese 86. Na tese 32, como você pode ver aí, ele condena pesado a indulgência, porque ele diz: serão condenados, juntamente com seus mestres, aqueles que se julgam seguros de sua salvação através da carta de indulgência. Ele está criticando aí a ideia de que a indulgência salvaria o ser humano. E na tese 86 ele critica o Papa, a fortuna do Papa. Ele diz: por que o Papa, cuja fortuna hoje é maior do que a dos ricos, não constrói com seu próprio dinheiro a Basílica de São Pedro, em vez de fazer isso com o dinheiro dos pobres fiéis? Novamente, ele está criticando aqui a indulgência e a arrecadação cada vez desenfreada, a arrecadação de dinheiro desenfreada da Igreja Católica. Aí aqui é um momento fofinho, tá? O momento dorama da nossa aula. A gente tem algumas cartas de amor, cartas também que Martim Lutero está se direcionando à sua esposa. Em 25 de janeiro de 1546, ele dizia de Martim Lutero: a minha doce e amada Katie. No dia 20 de fevereiro do mesmo ano, ele também fala para sua esposa: graça e paz em Cristo, a mais santa das doutoras. Vê que fofo. Meus cordiais agradecimentos por tua grande inquietação, a qual rouba-te o sono, desde o dia em que começaste a inquietar-te por minha causa. Olha só, eles trocando a ideia de que um pensa e se preocupa com o outro. Eita, que momento mais dorama. Só falta eles abrirem o guarda-chuva e
ter aquele momento clássico de um dorama. Beleza, gente? Tranquilo? Olha só. Vamos lá que a aula tá acabando, essa parte tá acabando. Acabei Lutero, tá bom? Só que eu disse que existiram igrejas, não foi? Igrejas. Então, não existiu na Reforma Protestante um único tipo de movimento. Vieram movimentos que deram origem a igrejas protestantes. E aí o que acontece? Um outro movimento diferente de Lutero foi o movimento do anabatismo. Gente, esse movimento pegou geralmente pessoas mais humildes, mais simples da época, principalmente camponeses. E o anabatismo é interessante porque eles tinham algumas ideias bastante peculiares. E a ideia principal é que esse grupo não aceitava o batismo que era feito na Igreja Católica, por exemplo. Quando você estava na Igreja Católica, você, quando nascia, já era batizado e, consequentemente, já era visto como cristão. Para os anabatistas, isso não funcionaria. O batismo só deveria ser feito em uma pessoa que, por consciência, vontade consciente, queria realmente se render a Cristo. Então, o batismo deveria ser feito por pessoas adultas, a pessoas que tinham noção do que estava fazendo, e não em bebês. Por isso que eles não acreditavam e não viam como válido o batismo de crianças, como era feito na Igreja Católica. E por isso eles queriam não é um novo batismo, é um batismo de fato para eles. E isso causou, olha, um alvoroço, porque eles estavam começando com essa ideia a questionar quem era e quem não era cristão de fato. Não é porque você foi batizado como criança, quando criança, que você é um cristão. Cristão é aquele que tem consciência daquilo que fez. E isso foi muito impactante. Inclusive, Lutero não via com bons olhos esses caras, não, tá? Inclusive, Lutero não via muito com bons olhos esses caras. E é interessante que o anabatismo teve fases. Teve 3 fases, podemos dizer assim. O primeiro grupo de anabatistas era uma galera muito de boa, pacifista, não se preocupava em pegar em armas, ter uma atitude violenta contra qualquer outra instituição. Já que, nesse momento, lá atrás, quando Lutero começou a pregar algumas ideias, o pessoal começou a entrar na pilha e começou realmente a reagir contra a Igreja Católica de forma violenta. Aí, os primeiros grupos de anabatistas disseram: não, não vamos pegar em arma, não, pô. A gente vai seguir fielmente o Sermão do Monte pregado por Cristo Jesus. Beleza? E muitos até eram mal vistos por conta disso também. Só que depois veio uma segunda onda de anabatista que a galera sangue nos olhos, velho. Sangue nos olhos. Principalmente realizado por camponeses, pessoas pobres que estavam descontentes não só com a situação religiosa, mas diante da sua situação social, mano. E aí o que acontece? Nessa segunda onda, houve uma reação violentíssima de grupos anabatistas. Foram duramente reprimidos. Inclusive, o próprio Lutero incentivou os governantes a reagir com força, os caras, e aí essa segunda onda foi desaparecida. Até vir um terceiro momento em que a galera, os anabatistas, buscaram voltar a uma vida mais pacífica, a viver uma comunidade cristã pacífica, em que as pessoas tinham consciência da comunidade cristã que faziam parte, e um grande personagem dessa terceira onda dos anabatistas foi Menno Simons, um cara da Holanda que foi um dos grandes expoentes do movimento anabatista na Europa. Beleza? Então, fechamos com os pilares do protestantismo, falamos sobre Lutero e acabamos agora com o anabatismo. E no próximo vídeo vai ter uma interaçãozinha para a gente se lembrar daquilo que a gente falou até agora, beleza? Ei, vamos lá, pula para outro vídeo, vamos embora aqui, tá maravilhoso.
maratonar essas aulas. Vamos lá?